Olá pessoal, aqui é o Renan Cacheiro do Reportei, mostrar para vocês a novidade na versão 3 que a gente lançou, onde agora você tem a possibilidade de fazer um relatório mais customizado, que a gente tem chamado de relatório customizável. Vamos acessar aqui um cliente, no caso o cliente o próprio Reportei, e vamos gerar um novo relatório. Aqui começam as novidades dessa nova versão. A gente está muito animado em mostrar isso para vocês. Então, o relatório padrão do Reportei, a gente colocou ele aqui com o nome de relatório estático, porque esse relatório ele não tem possibilidade de edição. Então, você não consegue mudar métricas, você não consegue remover ou inserir métricas além do padrão. No relatório customizável, você vai ter um modelo similar ao relatório estático, só que dessa vez com mais métricas, com mais opções, e você pode editar e salvar cada relatório da maneira que você quiser. Então, cada cliente pode utilizar um modelo de relatório diferente, cada empresa pode ter um relatório diferente, métricas diferentes, né? Tanto métricas a mais ou a menos do que o relatório padrão. Além disso, né, todo relatório é customizável, então você consegue colocar a métrica onde você quiser no relatório, você pode ajustar tamanho, destaque, né, dessas métricas. Então, vou mostrar aqui um pouquinho como funciona o relatório customizável. Então, ele tem o mesmo padrão do relatório estático, né? Então, você seleciona o período, faz toda a seleção de redes. Inicialmente, vou colocar aqui um relatório onde a gente vai exibir Facebook, Facebook Ads, Analytics, YouTube e LinkedIn. Continuando, a gente tem no relatório a possibilidade, né, de selecionar, como sempre, se vai ser a conta toda ou se vai ser só algumas contas de anúncio específicas. Vou colocar aqui a conta toda, gerar o relatório com o título padrão e vamos ver como que funciona a nova versão. Então ela está carregando aqui para mim e, bom, temos aí, né, um template de como é a nova versão, como é o relatório customizável. O que é legal notar aqui, né, no relatório é que você vê que cada campo nesse relatório já tem uma opção de você remover. Então, por exemplo, eu removi aqui, porque tinha um espacinho que eu queria tirar, mas você pode fazer essa remoção, essa adição e essa edição de qualquer campo, né? E aí cada campo tem as suas especificações. Então, desde o título do relatório até as métricas, né? Vamos, por exemplo, aqui no começo do relatório a gente manteve o botão de análise, onde você pode colocar a sua análise, você pode falar sobre alguma coisa do relatório, mas se você não quiser que a análise esteja aqui, você pode simplesmente remover ela ou adicionar ela em outro local. E aí tem uma coisa muito interessante, qualquer métrica, qualquer campo que você queira adicionar, você tem aqui embaixo esse botão, onde você vai selecionar a rede que você quer adicionar e a métrica, né? Além disso, você tem aqui os campos padrão, como os campos de editor de texto, de título do relatório, logo do cliente, enfim. Aqui estão os campos que você pode adicionar em cada rede social. Então, por exemplo, aqui no YouTube eu tenho os indicadores padrão e outros indicadores que podem ser adicionados, né? Muitos deles já estão aqui adicionados. Vamos voltar aqui para o começo para mostrar um exemplo na prática do próprio Facebook, né? Então você tem aqui um relatório e aí você quer, por exemplo, né, modificar alguma métrica. Então eu quero dar um exemplo, eu quero dar um destaque maior aqui no alcance. Então eu vou aumentar aqui o alcance. À medida que eu clico aqui nesse botão, ele vai ganhando mais destaque sobre outras métricas e pronto, ele ocupou um espaço de destaque. Eu quero ajustar aqui, por exemplo, eu posso simplesmente arrastar essa métrica para outro local do relatório, ou também, se eu quiser, eu posso aumentar alguma dessas métricas, né? Tudo que eu faço é salvo imediatamente, então você, ao fazer isso, você não tem nenhum problema, né, em relação, vou aumentar aqui um pouquinho cada uma, ó. Pronto, ficaram super ajustadas aqui, tem um relatório um pouquinho diferente, né? Eu posso a cada rede social adicionar uma métrica, adicionar uma análise, né? Também no Google Analytics. E claro, aí a opção que muita gente precisa, né? Que é remover um conjunto de métricas. Então, vou dar um exemplo aqui simples, né? Vou remover aqui o curtidas da página. Então, pronto, removi, ficou com um espaço aqui do lado, eu posso simplesmente arrastar o alcance ou diminuir ele, vamos diminuir, para que ele possa ocupar
o espaço adequado aqui da métrica. Pronto, ele já está aqui configurado. Eu quero adicionar uma nova métrica, eu posso também selecionar aqui em cima, e aí aqui eu quero colocar alguma métrica, por exemplo, como aqui já está, né, o engajamento, mas vamos supor que eu queira adicionar novamente, ou queira adicionar uma métrica extra. Então você arrasta a métrica e coloca onde você quiser esse tipo de métrica. O relatório, né, como um todo, ele é personalizado. Algumas métricas, por exemplo, como o megafone, você pode adicionar um megafone completo, né, você pode retirar. E é importante dizer, né, você não vai conseguir editar o número, mas você consegue editar quais métricas você quer exibir e de qual forma. Né? Isso é muito útil, principalmente se você estiver sentindo falta de alguma métrica que não está aqui. Então você vem aqui no cardápio de métricas e pode adicionar. Eu até coloquei aqui o engajamento, ele caiu aqui para baixo, eu vou tirar ele, tá? E é importante, né? A cada modificação que você tenha de métricas, você pode, por exemplo, né, na modificação aqui, salvar o relatório como um template. Quando você salva esse relatório como um template, então vamos dar um exemplo aqui, relatório mensal padrão. Estou salvando aqui o meu template. Quando eu for criar o próximo relatório, eu posso selecionar esse template, porque ele já vem todo pronto e adaptado. Tá? Com isso, você tem uma flexibilidade muito grande, né, de análise e, claro, de integração entre o que você quer comunicar para o decisor, para o cliente, e o que, enfim, você pode fazer de acordo com a realidade de cada empresa. Então, essas alterações você pode fazer em qualquer um dos cenários. Uma coisa interessante também é que não só você pode alterar a ordem das métricas, como também você pode alterar a ordem das redes sociais, dos sites que vão aparecer. Então, quando você clicar aqui no lado direito, você vai ter a opção, por exemplo, aqui de realocar esse indicador, né, para outro local do relatório. Tá? Se você quiser, claro, ter esse nível de personalização, fique à vontade. Tem gente, por exemplo, que gosta de mostrar o site primeiro e depois as redes sociais. Então, todos os campos aqui, como você pode ver, são personalizáveis, né? Vou dar um exemplo aqui. Nesse relatório do YouTube, tem bastante métrica, mas muita métrica zerada, porque às vezes não foi feita nenhuma ação nesse sentido. Então, simplesmente, se eu quiser aqui, eu vou retirar essas métricas zeradas, porque elas não estão trazendo informação útil, né, para mim, e vou deixar somente as métricas que têm alguma informação relevante. Né? E óbvio, se eu quiser adicionar alguma análise especial, eu posso adicionar essa análise, colocar uma informação, ou se eu quiser, por exemplo, adicionar alguma outra métrica que eu não vi aqui. Então, por exemplo, aqui já tem a maioria das métricas inseridas, mas vamos supor que eu quero colocar aqui os vídeos do canal, né? E aí você vai arrastar a métrica para a análise que você queira incluir, e aí você espera um pouquinho, pronto, ele já tem aqui uma métrica mostrando quantos vídeos foram criados. A métrica já estava aqui, então não tem necessidade de eu colocá-la novamente, mas serve como exemplo. Bom, com esse relatório completo, né, de todas as mídias, de todos os canais, você vai ter aí a possibilidade de motivação, e claro, né, de customização total do relatório. Então, ao final da produção do relatório, ele já está salvo, você tem um link, né, ou claro, o PDF, que agora tem aí, enfim, como o relatório ele se adapta, né, de acordo com o que você seleciona, o PDF também vai se adaptando com cada situação. Então, aí você vai ter um exemplo claro, né, de como pode, enfim, ficar o seu relatório para o cliente. Você pode ajustar, baixar um outro PDF e, claro, o ideal, a gente recomenda sempre utilizar o link para poder fazer a conexão com o relatório. Essa é a nova versão do Reportei, vai ter sempre muita novidade agora, né, com mais métricas, com mais redes sociais, enfim, com mais dados para todo mundo. E se você estiver sentindo falta de alguma coisa, deixe seu feedback aqui com a gente, porque todo o feedback, né, é usado para melhoria do relatório, para melhoria do Reportei, inclusive, né, as implementações que a gente fez agora nessa nova versão são muito por causa dos feedbacks que a gente tem recebido. Um abraço e até o próximo vídeo.